Olá a todos, sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing. Nós estamos aqui para apresentar um novo programa no canal YouTube da Underline Publishing, Histórias Cativantes. Então, nós vamos conversar com dois autores hoje que publicaram na nossa editora e são sucesso total, e nós vamos conversar com eles sobre cada aspecto desses livros que eles publicaram conosco, tanto livros de ficção como livros de não ficção, porém, ambos histórias cativantes. Bem-vindos, Marcos e Tiago. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Nereide. Muito honrado de estar aqui, espero contribuir aí para esse bate-papo gostoso. Opa, e o Tiago também, né, Tiago? Também, obrigado pelo convite. O Marcos já falou tudo, né? Não precisa falar mais nada, já tudo que ele falou, tá certo. Então, mas eu vou contar um pouquinho a biografia de cada um, né? Marcos Rossi é descendente de italianos, brasileiro do interior paulista e morando nos Estados Unidos desde 2004. É o que pode se chamar um cidadão do mundo, tendo visitado a trabalho ou a lazer mais de 40 países em 5 continentes. É fluente em inglês, português, espanhol e tem 3 livros publicados no Brasil e nos Estados Unidos. Formado em Economia e Administração de Empresas pela Unicamp, tornou-se especialista em logística, trabalhando com uma grande universidade na área de Miami, entre outras atividades. Seu mais novo romance, A Mais Bela Travessia, conta a saga de Mateu, e nós vamos descobrir um pouco mais dessa história daqui a pouco, né, Marcos? É isso aí. Beleza. E o Tiago Bruno Mariani nasceu em Curitiba no ano de 1979 e imigrou para os Estados Unidos aos 11 anos de idade com sua família. Após os ataques de 11 de setembro, foi servir na Guarda Costeira Americana e seguiu uma carreira militar de sucesso, se destacando em missões altamente secretas no Grupo de Operações Especiais, se tornando atirador de precisão e atuando em diversos países. Pela sua atuação, recebeu inúmeras medalhas do governo norte-americano e é considerado um herói militar aqui. Após se tornar veterano, procurou novos caminhos e atualmente é empresário e mora nos Estados Unidos. Publicou com a Underline Publishing Minha Infinita Batalha, que ele vai contar para a gente exatamente como foi essa história. E é com o Tiago que a gente vai começar, querendo que ele converse um pouco sobre essa ideia inicial que você teve de publicar um livro conosco. Na verdade, a ideia foi sua, né? A gente estava conversando aquela vez e eu lembro de ter contado a minha história e aí você recomendou, olha, vamos escrever alguma coisa. Eu achei, legal. E demorou quanto tempo, Nereide? Foi uns 2 anos, né? 2 anos de pesquisa e trabalho intenso, mas sem dúvida você é o autor e sem a sua história não funcionaria, concorda? Eu só coloquei no papel a ideia que você tão bem estava realmente pressupondo, querendo publicar, não estava ou não? Foi uma coisa... Isso. É uma ideia que eu tinha, mas eu nunca imaginei que ia conseguir fazer isso. Então, as pessoas que eu conhecia sempre falaram, olha, eu queria saber mais sobre sua história. Eu não gostava de contar muito, né? Mas, então foi uma história que foi fácil e difícil ao mesmo tempo de escrever. Fácil porque é um cronograma. Começou desde da parte da minha mãe, que ela escreve de quando eu nasci, até quando eu terminei de escrever o livro. Então, para mim, foi fácil pegar daquela fase dos 12 anos em diante, foi fácil escrever, eu só fui lembrando e fui escrevendo. A parte difícil que eu falo de escrever foi a parte militar, né? A parte da depressão e tudo mais que eu tive que escrever, que eu acordava 4h30, 5 horas da manhã para poder escrever escondido, que naquele tempo eu era casado, e não queria que minha esposa visse eu chorando e escrevendo essa parte. Então, essa parte foi a parte mais difícil de escrever, por isso que, inclusive, que eu demorei, eu acho, tanto tempo para te mandar, né, o que eu estava escrevendo, porque era difícil escrever. Então, essa parte que eu falo que foi difícil. Então, foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil pelo cronograma e difícil
pelas coisas que trouxe e para mim foi uma terapia. Então, me ajudou muito escrever o livro. Eu, na realidade, eu escrevi em partes em 2 anos e fui te mandando o que eu fui escrevendo, mas até agora eu não li o livro inteiro. Eu pego ele na mão, eu olho e não leio. É normal isso. Eu também não costumo ler muito o que eu escrevo, que eu publico. Depois que está publicado, entendeu? Só se houver algum motivo. É uma coisa que é uma catarse, né? A gente acaba colocando no papel toda aquela emoção, né? E eu lembro que esse processo foi tão doído para você, né? Mas eu acho que eu contribuí um pouquinho, sim, em estar sempre te cobrando, querendo, porque eu sempre acreditei nessa história, na sua história e na vontade de publicar esse livro. Realmente, a gente sempre quis divulgar. É uma história única, né? Um brasileiro que venceu, que está aqui, que tem todo esse caminho tão difícil, né? Tão difícil e passou por tantas dificuldades. Então, é mais ou menos como a gente conta aqui na literatura a questão da jornada do herói, né? A jornada do herói, que tanto na ficção como na não ficção, é uma estrutura da literatura, né? Que você vai transformando o personagem, não é isso, Marcos? Você aí que usa bastante esse recurso. O que você teria a falar com o Tiago em relação ao que ele comentou e também em questão da jornada do herói? É muito interessante esse depoimento dele, né? Enquanto ele estava falando da dificuldade de escrever sobre esses pontos tão delicados da vida dele, eu estava já imaginando que isso deveria ter tido um efeito terapêutico ou sanador de algumas feridas que ele foi talvez forçado a encarar, né? E no final das contas, apesar dos meus personagens serem fictícios, eles são fictícios mais ou menos, né? Porque todo personagem, toda a história minha tem uma voz do Marcos, né? Tem um ou mais personagens que acabam vocalizando aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero que chegue para o meu leitor, né? Isso também tem um efeito para mim de reconciliar ideias, reconciliar sentimentos, reconciliar frustrações, né? Muitas vezes a dificuldade que a gente tem hoje de colocar a nossa voz lá fora, né? De ser ouvido, acaba sendo expressado dentro de um livro, né? De um personagem que acaba colocando aquelas ideias para frente, etc. Então, os meus personagens, principalmente os personagens principais, digamos assim, eles têm, sim, uma trajetória complicada, difícil, mas que, no final das contas, também tem esse efeito de sanar algumas feridas e reconciliar alguns sentimentos que eles têm, né? Algumas ideias, algumas frustrações. Então, eu posso realmente empatizar muito com isso que o Tiago estava falando, porque, apesar de ele ser, digamos assim, o personagem principal da história dele, né? Os meus personagens principais tiveram também dramas sendo vocalizados e muito do que passa por lá são coisas que o autor está sentindo, obviamente. Exatamente. E essa transformação do personagem ou do herói, que essa jornada que cativa o leitor. Né? Então, por isso que eu chamo mesmo histórias cativantes, porque realmente o leitor ele fica interessado em saber o que vai acontecer no próximo capítulo, qual a atitude que aquele personagem vai tomar, vai decidir. No caso do Tiago, ele mesmo vem contando desde o início, desde a infância, né, com a parte do depoimento da mãe dele e tal, depois esse caminhar aqui, e a decisão de ter se tornado soldado, né, da Guarda Costeira, pertencer à Guarda Costeira aqui dos Estados Unidos, que realmente a descrição do que ele passou, do treino, de todo esse aspecto, e depois as missões que ele teve que enfrentar, é cativante demais. É muito cativante, né, Tiago? E você não contou, acho que tudo,
Não contou tudo, que eu sei que ele não contou tudo, entendeu? Porque nem podia, nem podia. Mas eu queria que você contasse um pouco também, Tiago, sobre esse percurso e o final. Por que você terminou o livro da forma... Conta um pouco para o leitor aqui, para quem está nos ouvindo, como você levou a essa solução final do livro, que realmente é um momento importante na sua vida. O livro, na realidade, é a história, como você mesmo falou, da minha mãe, do tempo que ela ficou grávida, enfim, conta toda a história, todo o trajeto. E aí eu não sabia se eu escrevia ou não sobre a minha parte religiosa, né? Sobre minhas crenças e tudo mais. Você fica meio preocupado, às vezes, em escrever isso por conta de quem vai ler, né? Se as pessoas vão te julgar. Só que tem tanta coisa ali que eu estou contando no livro que, no fim, não tem como escapar. Então, aproveitei o embalo, né, de contar as coisas minhas, as coisas engraçadas e as coisas militares que eu contei, já adicionei essa parte de religião e crenças que eu tenho. E o livro terminou no Caminho de Santiago, né? Eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela e, durante a caminhada, transformou minha vida essa caminhada. Inclusive, eu fiz de novo ano passado, estou já programando para fazer talvez esse ano ou ano que vem, certeza ano que vem. Dessa vez eu vou fazer o caminho todo, né? Os 860 quilômetros lá. Então, isso tudo acabou conectando. Então, a história começou do zero, foi quando eu vi, tinha tanta coisa para contar que eu fui cortando muita coisa, fui voltando e cortando. Inclusive, eu tenho familiares que falaram, nossa, não falou de mim. Eu falei, não, foi cortado por conta de... Se eu fosse falar de todo mundo, era 2 ou 3 livros, né? Mas acabou conectando. Foi engraçado que, conforme eu fui escrevendo, foi uma coisa conectou com outra, e até chegar o Caminho de Santiago, que foi o final, né? E agora eu fico pensando, mas tem mais, né? Tem mais, agora vamos pensar no segundo volume, mas ainda é cedo, né, Tiago? Muito cedo. Ainda é cedo, deixa rolar um pouquinho mais para frente, afinal, mas tem uma parte aí de pandemia, tem uma parte aí, tanta coisa aconteceu nesses últimos anos, né? 2, 3 anos para cá. Então, mas de qualquer maneira, o seu livro é muito cativante e realmente transformador. Além do que, viu, Marcos, ele também ele leva exemplos para muita gente. Se tornou um instrumento de autoajuda, assim como o do Marcos. O Marcos também tem essa positividade, esse aspecto, né, Marcos? Fala um pouco agora dos seus livros e A Bela Travessia, Mais Bela Travessia, que é quase uma infinita batalha. Exato, é verdade. Eu sempre tenho a ambição, quando escrevo um livro, de que ele seja um instrumento transformador na vida do leitor, né? Ou seja, eu não quero que o meu leitor saia igual de quando antes de ele ler, né? Eu quero que ele saia com alguma mensagem ou alguma coisa inovadora na vida dele. Então, para isso, eu construo alguns argumentos. Primeiro, eu tento adicionar um contexto histórico interessante, né? Ou seja, a pessoa que lê tanto o Caminhos do Amor em Brad and Joy ou A Mais Bela Travessia, vai entender um pouco mais daquele período histórico do que ele entendia antes de ler o livro, né? E, obviamente, tem a preocupação de não fazer um livro chato de história. A história tem que ser o cenário, mas não pode ser o principal, né? Então, contribui nesse contexto sem ficar, digamos assim, uma leitura chata para o leitor. E, ao mesmo tempo, como eu mencionei, sempre vai ter um ou outro personagem, não necessariamente o personagem principal, que vai estar adicionando alguma coisa para o personagem principal, né? Seja uma mensagem espiritualista, seja uma visão ideológica, seja uma mensagem positivista, todas elas vêm na voz de personagens que estão ao redor do personagem principal, mas que para o leitor também contribui para que ele saia com alguma coisa nova, alguma coisa diferente depois de ler o livro, né? Então, é esse o artifício que eu uso. Eu sempre uso um dos personagens
para ele levar essas mensagens diferenciadoras, renovadoras para os meus leitores. E funcionou, e funciona, e funciona. Agora, o Tiago também tem boas respostas dos leitores, né, Tiago? Eu leio alguns reviews que você postou, de pessoas que se transformaram, que viram a sua mensagem e procuraram encontrar caminhos na vida dela a partir da sua leitura, não é isso, Tiago? Eu recebo... Isso para mim é muito gratificante, porque... Assim, escrever um livro, no meu caso, foi uma terapia. Então, receber essas mensagens eu recebo de Facebook, Instagram, às vezes muita mensagem off que eu não publico, mas de pessoas, já teve 3 pessoas que falam sobre suicídio, estavam pensando em tocar isso, então leram um livro e acabaram pensando 2 vezes, sobre religião. Pessoas que não acreditavam mais na religião voltaram a acreditar em Deus e alguma coisa assim. Então, sempre tem alguma mensagem que eu recebo que para mim é muito, muito bom, né? Inclusive, no Caminho de Santiago, teve uma mensagem que eu recebi de alguém que estava prestes a querer cometer suicídio. Aí leu essa parte do livro e começou a conversar. E eu conversei com essa pessoa durante o Caminho de Santiago. Então, para mim, isso aí é a melhor parte, né? Não tem coisa melhor do que escrever um livro e chegar em alguém assim e poder ajudar, né? Então, para mim, isso aí é a melhor parte do livro. Para nós também, como editora, de poder ter essa, vamos dizer, essa possibilidade, né? de dar essa oportunidade para as pessoas terem um objeto ali que tem resposta, né? Que tem resposta, que toca o coração, né? E isso é muito importante para nós todos. Eu acho que tanto para o Marcos como para você, como para mim, nós temos esse foco no leitor, né? E provocar algo positivo nele. Isso que eu assim, escutando o Thiago falar, lembrei de alguns feedbacks que eu recebi também, do tipo assim, depois de lerem o Travessia, né, que a travessia é uma metáfora, obviamente, as pessoas dizerem, eu percebi que eu tenho algumas travessias para fazer também, obrigado, sabe? Esse tipo de coisa que você percebe que você conseguiu chegar no coração da pessoa, né? E alguns que, para mim, são, assim, obviamente em termos de ego, mas é algo que a gente talvez não esperava escutar, né? Pessoas que recuperaram o prazer de ler a ler os meus livros, ou seja, isso para mim eu não posso escutar algo melhor do que isso, né? Esses dias mesmo, um amigo do Brasil presenteou meu livro a uma pessoa, ou seja, uma pessoa que eu não conheço, e esses feedbacks eu acabo até valorizando mais do que feedbacks de amigos, mas a pessoa disse, fazia muito tempo que eu não sentia o prazer que eu senti de ler o Travessia. Então, o que mais que eu preciso escutar, né? Para mim, isso já... Pois é, exatamente. É um prazer. E eu como editora, fico muito feliz, porque ajudei, de alguma maneira, a produzir, né, isso. Claro. E a gente sempre faz aquela revisão, aquela orientação, então é importante. E a Underline procura sempre publicar livros dessa maneira, né, com qualidade e tal. E a resposta está sendo muito, muito satisfatória. A gente está muito feliz, né, de publicar tantos livros de qualidade, e entre eles as histórias cativantes do Marcos e do Tiago, que realmente são... O Tiago foi, acho que, o primeiro aqui, além do meu, que eu publiquei, o Tiago foi o primeiro livro da Underline que a gente publicou, né? Então, tem um carinho muito especial mesmo. E o Marcos, eu tenho um carinho muito grande pela Bela Travessia, por ser filha... Bom, o Tiago não é filho, é descendente de italiano também, Tiago? Sim, Mariane. Então, você tem que ler a Bela Travessia. Marcos, conta um pouco da Bela Travessia, que é a questão do imigrante, que você precisaria falar. Eu queria muito... Eu estava numa encruzilhada, né? Porque depois de escrever O Caminhos do Amor em Bread and Joy, que contempla a Segunda Guerra Mundial, é uma história centrada na Europa, na Inglaterra mais precisamente, né? Eu senti a necessidade de voltar um pouco para o Brasil, né? Olhar um pouco para a história brasileira e escrever alguma coisa sobre a história brasileira.
mas também tinha esse chamado de escrever alguma coisa sobre a imigração italiana, né? Eu tive a fortuna de poder conviver com tios, avós, que praticamente entre eles quase só falavam algum tipo de dialeto italiano, falavam com um sotaque muito forte, né? Tinham hábitos bem típicos dos italianos. E eu tive a oportunidade de sentar com eles e conversar, fazer algumas perguntas. Eu ainda era adolescente, mas era muito curioso, né? E alguns depoimentos que eles me deram ficaram na minha cabeça para sempre, eu não esqueci mais. Então, eu tinha esse chamado de tentar reconstituir um pouco dessa história, né? Aí eu ficava naquela, escrevo sobre a imigração italiana, escrevo sobre a história brasileira, mas aí eu falei, pera um pouquinho, esse italiano, ele chega num Brasil, ele chega num contexto histórico brasileiro, né? Então, eu consegui unir as duas coisas. Existe toda a situação da transição, a tomada de decisão, e etc., e a viagem ao Brasil, mas quando esses italianos chegam no Brasil, eles encontram o Brasil em ebulição, em total transformação, né? Então, aí foi fácil fazer todo um arco que começa lá na Itália, mas termina no Brasil, onde a gente pode contemplar bastante da história brasileira, praticamente metade do século XX, né? E que eu acho que acabou ficando uma leitura bastante interessante e como a gente estava começando, né? Existe o histórico, o arco da história do herói, que é sempre muito importante como ele vai aprender as lições que ele tem que aprender, né? Que nunca é uma trajetória fácil. E quando ele equaciona a parte da história, vem alguma coisa que ele não estava esperando, ou seja, é por aí que a gente tem que fazer a história ficar sempre se renovando e sempre interessante para que toda a trajetória da história seja interessante para o leitor. Outra coisa que eu escutei muito, mais do que no Brad and Joy, é que nesse livro muita gente leu ele em uma ou duas sentadas, a pessoa não conseguia deixar de ler o livro, porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa agitando, né? Nunca está totalmente tranquila a história do Matteo. Então, é bacana escutar isso também. Olha, eu li teu livro em 2 dias, eu li teu livro numa sentada. Eu adoro escutar isso. É isso mesmo, com certeza. E, Tiago, o Marcos se inspirou na guerra, no primeiro livro, e no segundo era a Revolução de 1932. Isso. Então, o personagem principal é um soldado, são 2 soldados, né? Na verdade, eu não vou contar o segredo, eles estão em plena batalha, tal, e aí se inicia um diálogo e um resgate da própria história de cada um, né? E é aí que é a travessia, enfim. Então, é interessante, Marcos, você está à frente de um legítimo herói. Olha aqui. Vou torcer para ele não ler as minhas histórias, então. Então, mas agora você tem aqui um personagem vivo, né? Que Sim. Passa realmente, e a história do Tiago, nossa, é assim de emocionar, e além da aventura, né? De você querer saber exatamente ali tudo que ele passou, as missões que ele teve que enfrentar. Ele esteve no Iraque, né? O Tiago, conta um pouquinho só das missões, vai, conta. Eu acabei fazendo missões, de resgate no começo, de fazer resgate em Atlantic City, então acabei tendo muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, para resgatar bastante gente nessa área ali, né, nos temporais que passavam por ali. E depois, no grupo de operações especiais, eu fiz a América do Sul quase inteira, né, Colômbia, Equador, na costa do Equador, no Caribe também. Nosso grupo, eu fui para o Iraque, fiz um tempo no Iraque também. Nosso grupo também foi para o chifre da África, né, naquela parte onde tem os piratas lá que ficam atacando os navios que passam por lá. Então a gente fez bastante operação. A maioria delas foi de narcotráfico, mas aí teve terrorismo também, umas coisas assim que está no livro. Que está no livro. Mas deixa eu fazer, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Para o Marcos, então, que assim, para eu escrever um livro, eu acho que foi até fácil, né? Porque eu conto a minha história do começo ao fim e eu vou colocando. Agora, como que você escreve um livro
Isso é curiosidade minha, nem sei se eu posso fazer pergunta aqui. Deve, pelo amor de Deus, é para fazer mesmo. Então, para saber, para quem estiver vendo, talvez quiser escrever um livro, como que você faz a parte de ficção? Então, como que você monta esse livro do começo ao fim, sendo que tem que é uma ficção no caso, né? Um militar, enfim, tem essa história toda. Eu vi que você falou que você faz todo o estudo, né, do histórico e tudo mais, e eu achei bem interessante para a gente saber como que é feito esse livro, né? Olha, é toda uma obra de engenharia, viu, Tiago? Não é uma coisa muito fácil montar um romance com, digamos assim, algum nível de credibilidade, né? Então, o ritual é mais ou menos o mesmo, ou seja, eu tenho, digamos, uma missão para aquele livro, né? Eu defino uma missão para o livro, e que contexto eu quero escrevê-lo, e aí a história vai ter que esperar um pouco. O que eu faço primeiro? É toda uma pesquisa a respeito daquela época, né? Então, quando eu fui escrever o Caminhos do Amor em Brad and Joy, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma releitura da Segunda Guerra Mundial inteirinha, buscar todos os fatos históricos mais importantes, né? E aí eu comecei a contextualizar a história dentro da história, tá? Ou seja, as coisas tinham que acontecer de um determinado ritmo para que eu pudesse contemplar a história da Segunda Guerra inteira. Tá? Então, isso já, digamos assim, faz com que eu tenha que determinar quando cada coisa acontece. Né? E aí eu começo a criar o enredo da história per se para entregar aquela missão que eu já tinha definido para ele no começo. E a pesquisa vai em nível de uma cidade como Croydon, por exemplo, em Londres, que foi bombardeada, que foi quase destruída pelos bombardeios alemães. Então, se eu vou dizer lá que o meu personagem principal, quando volta para casa, encontra a cidade dele destruída, eu precisava ter uma veracidade nisso. Então, o nome foi buscado. Até nomes e sobrenomes, eu busco nomes e sobrenomes que foram comuns naquele país, naquela época. Tá? Se eu vou dizer que uma coisa aconteceu no dia 13 de março, segunda-feira, é porque eu fui lá no Google e busquei que 13 de março realmente era segunda-feira. Ou seja, é esse nível de detalhe que a gente tem que chegar para dar uma certa veracidade na história. Tá? Falei com pessoas que moraram em Londres para que eles me dessem um pouquinho de contexto. Tudo isso para fazer a coisa ficar verídica. E no Travessia, a mesma coisa. Eu fui buscar toda a questão da imigração, como é que a decisão era tomada, como é que um cara, num belo dia na Itália, falava, vamos para o Brasil? Vamos hoje à tarde ou vamos amanhã? Não, era um processo bem mais complicado, né? Que era traumático, geralmente era uma decisão que eles não queriam tomar, eles precisaram tomar, né? E como é que era a jornada, como é que eles chegavam no Brasil, que Brasil eles encontravam. Tudo isso foi objeto de pesquisa antes mesmo de começar a escrever a história. Porque aí eu sei quando contextualizar e quando determinadas coisas têm que acontecer para entregar um produto onde o leitor fale, isso aqui eu lembro de ter visto na escola e foi assim mesmo, entendeu? Para que tenha uma certa veracidade, uma certa credibilidade, e que o cara não leia e fala, olha o que o cara inventou. Tem muita coisa inventada? Tem, mas é uma inventada em cima de fatos históricos, em cima de alguma veracidade que foi pesquisada. Legal, interessante. Né? E o mais agora, o interessante disso, porque pesquisar é um trabalho importante e profundo, mas o importante também para cativar o leitor é a linguagem, né? A forma como o escrever que provoque o leitor de uma forma que não seja cansativo. Claro, né? claro. Exato. Não então, parece uma aula às de vezes, história. porque livros de história existem, claro. Vários, mas o charme da coisa, né? O que faz, o molho, né? Que a gente fala, que é interessante a forma como escreve, como você encaminha a narrativa, exatamente, a narrativa. A mesma coisa eu não estou contando história, eu estou fazendo meu personagem viver a história. E é bem diferente. Quando o personagem está vivendo a história é só, digamos assim, o cenário, né? A vida dele é que realmente é a história principal. Na biografia, como o do Tiago, que é uma autobiografia, também existe isso, né? Porque você tem que... ele também
a gente também pesquisou, você teve as informações que você vivenciou, mas também você tem que contextualizar, né? E também perceber a dinâmica que o personagem, no caso, o próprio Tiago, sofre, né? Nas ações e na sequência da história, né? Na sequência da narrativa, como o Marcos falou. Então, essa jornada, esse arco, como você falou, Marcos, é fundamental, e eu acredito que, dessa forma, nossos livros se tornaram mesmo histórias cativantes. Legal. O Tiago, tem mais alguma observação que você gostaria de comentar? Não, era só isso, era para entender como eu falei, para mim eu achei fácil, porque eu contei a história, e aí eu adicionei partes engraçadas também, né, para não ser aquela coisa... Então eu adicionei as partes engraçadas que aconteceram, que eu lembrei, mas o meu interesse era saber como que é escrito assim. Então você faz basicamente um timeline, né? Porque, exato. Tá, e depois você vai ajustando e colocando as histórias nesse timeline. Entendi. Exatamente isso. Tá, perfeito. Era só uma Mas curiosidade. Tem um objetivo final que você define antes, né, Marcos, ou não? Exatamente. Tem toda uma mensagem que eu quero que seja entregue, né? E o Travessia tem um paralelismo muito interessante, porque tem muitas coisas que a gente está vivendo no início do século XXI que as pessoas também passaram no século XX, né? No começo do século passado. Até a questão de pandemia, assim, tem uma série a polaridade política, né? Então a gente tem, digamos assim, muitas vezes essa pretensão de que a gente está vivendo coisas únicas, ou momentos únicos na história do Brasil, né? E não é nada disso, né? Há 100 anos atrás a gente estava vivendo coisas muito parecidas, né? E que provavelmente aquelas pessoas pensavam, a gente nunca vai ter uma pandemia de novo, né? Vai acabar esse negócio da gripe espanhola aí, nunca mais a gente vai aprender com a lição. A história acaba se repetindo, né? E a geração aprende a lição, mas depois vem outra geração que não viveu aquilo e acha que aquilo não é tão sério, né? Então, uma das coisas que eu procurei também mostrar durante os diálogos que tem no Travessia foi, digamos assim, essa percepção de que isso que nós estamos vivendo aqui não vai acontecer mais, vai acabar. Imagina que nós vamos ter ditadura de novo no Brasil, entendeu? E aí a história se repete, né? Então deixa, digamos assim, também esse ponto de interrogação no leitor, né? Que ele começa a ver o dinamismo histórico de um ponto de vista totalmente novo. É muito importante ter essa reflexão, levar o leitor à reflexão, né? Assim como nós falamos da questão de uma autoajuda, de uma superação, de descobrir caminhos que o livro traz de exemplos, né? Traz exemplos. O livro do Tiago tem muito isso e é realmente uma batalha infinita, infinita, porém muito positiva, muito positiva, muito positiva. Então, gente, nós vamos encerrando, porque nosso papo também não podemos nos estender muito. Eu espero que as pessoas que vão assistir nosso programa conheçam mais ainda nossos livros, né? O Minha Infinita Batalha, do Tiago Bruno Mariani, Marcos Rossi com Braden Joy, Os Caminhos do Amor e A Mais Bela Travessia. E eu queria que vocês dessem uma mensagem final aos nossos ouvintes. Pode ir, Marcos. Vai lá. Não, eu acho que eu estou, nesse momento, escutando uma biografia de uma pessoa que admiro muito, que é o Bruce Springsteen, e as biografias elas têm uma coisa muito cativante, que é o cara está narrando a própria experiência dele, né? Eu acho muito bacana isso. E eu tenho que, né, parir essas histórias que eu não vivi, eu tenho que criar, né? E eu tenho que ter essa empatia com os meus personagens, eu tenho que me colocar no lugar do personagem e falar como é que eu estaria vivendo esse momento, que tipo de reação eu teria se eu fosse esse personagem, né? E às vezes esse cria vínculos tão fortes com personagens que quando termina, digamos assim, a existência daquele personagem,
eu tenho até que lidar com as emoções daquela despedida, digamos assim, né? Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte: criar personagens muitas vezes demandam uma musculatura em termos de criatividade que não é fácil. E quando a gente consegue dar um corpo legal, uma história legal, uma vivência legal para esse personagem, é uma vitória muito grande, é muito, muito bacana mesmo. Eu acho que tanto biografia como a criação de personagens tem méritos maravilhosos e eu fico muito feliz de estar podendo contribuir para a Underline com essas histórias e sempre com a expectativa de que os leitores continuem gostando e encorajando a gente a sempre criar mais. Isso aí, os livros estão disponíveis no Brasil e no mundo inteiro. É isso aí. Tiago, suas palavras finais. Bom, é de agradecimento, agradecer pela oportunidade, por ter me ajudado, incentivado a escrever. Se não fosse você, não teria escrito o livro. E aquela coisa que eu sempre falo, que eu até comento no livro: acredite em você mesmo, não esqueça de onde você veio e seja seu próprio herói. Só isso. Legal. Simples assim. E tão profundo. Pensem nisso, hein? Pensem nisso. Muito obrigado pela presença, Tiago, Marcos, parabéns pelas suas obras, muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a todos pela audiência. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, Nereide. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.